momento da sua jornada como jornalista você percebeu que você queria falar sobre saúde mental? Eu não queria. Eu não queria. Eu acho que eu tive dois grandes medos por questões muito pessoais na minha vida, Uhum, que era o medo da loucura uhum, e o medo da precariedade. Quando eu falo precariedade, eu estou falando da privação de tudo, não financeira, mas da privação de, de educação, da privação de entendimento, de sabedoria, de transitar com pessoas e lugares que podiam me ensinar. Tudo que era precário eu queria fugir, uhum. né? Então, isso era um assunto que eu deixava de lado. Em 2017, eu sempre, depois que eu fui para a Record, eu fiquei 20 anos na TV Record, depois de sair da Globo de Goiás, que era uma retransmissora. Como repórter especial esse tempo todo, a gente fazia aquelas matérias mais longas, viajei para a Ásia, para a África. Mas eu estava num período que eu estava muito exausta de fazer matérias que exigiam muito de mim, porque eram matérias que emocionalmente te sugavam muito. Uhum. Então eu fiquei sabendo que teria uma matéria sobre. Era um navio que ia sair para percorrer o oceano no Atlântico Norte, que envolvia mergulhos, e seria uma matéria de 20 dias em alto mar, uma matéria muito linda. Uhum. E o meu nome foi cogitado, eu fiquei sabendo. Então eu estava muito empolgada com a possibilidade de fazer essa reportagem. Estava pensando em entrar no curso de mergulho. E quando eu cheguei na redação, eles me disseram: olha, a gente não vai te colocar na matéria do navio, porque a gente tem uma missão para você. E eu não sei na sua vida, em televisão, quando dizem que você tem uma missão, Dá um frio. você corre, mas você corre muito, sem olhar para trás, porque a gente fala que é Não BBB, importa. bala, bola, e eu não vou te falar o que é o outro B, porque a gente não pode falar, mas é bala e bomba, né? Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu não quero é uma missão agora. E eu Vou já começar a fiz correr agora. e aí eu fiz aquela cara assim, falando, não, meu Deus, o que que vem? E realmente era uma missão mesmo, era uma grande, é uma matéria muito desafiadora, que era uma matéria de suicídio entre jovens. Eu falei, não, Uau. eu não tenho condição de fazer essa matéria, eu não tenho saúde mental para isso, não nesse momento, eu estou exausta, eu estou querendo, eu sei, Cleila. E aí veio uma Quero comunicação mergulhar. humanizada. Quero mergulhar, Gente. mas eu quero mergulhar no mar, não É. quero mergulhar nesse universo, né? Que é um universo punk, pesado, Lógico. difícil, que exige preparo. E aí a minha editora-chefe falou assim, Cleisla, serão duas frentes. Eu tenho um grupo investigativo que vai investigar os psicopatas. Naquela época tinha um jogo da morte que levava as pessoas à mutilação, que parece que é antigo, mas a gente vê isso. Hoje não é o jogo da morte que leva à mutilação, mas nós temos plataformas onde que você vê aí onde crianças são aliciadas à pedofilia, isso no Uhum. mundo inteiro. Então, as práticas elas mudam a cara, mas Talvez vão se o adequando ali, né? sistema não muda. Então era tudo que eu não queria fazer, mas ela falou, a comunicação humanizada, né, a comunicação não violenta, ela tem essa estratégia, talvez a minha chefe ela nem soubesse disso, mas ela virou para mim e falou, olha, eu sei que você merece essa matéria do navio. Eu sei o quanto de matéria pesada você tem feito. Não tem pessoa que mereça isso nesse momento mais que você. Mas não tem pessoa mais preparada do que você e seus amigos para fazer um tema tão delicado. São centenas de jovens todos os anos que perdem a vida pelo suicídio. E aí, naquele momento, para te dizer a verdade, eu não tinha muita saída. Porque eu não sei na tua vida, mas na minha, como jornalista, nem sempre você pode escolher. Aliás, quase nunca Sim. você escolhe. E quando você não tem escolha, assim como na vida, você tem que fazer da melhor maneira possível. Então a minha saída foi estudar bastante para tentar entender. E aí quando eu entendi, aí esse tema ele está comigo desde então, de várias formas, né? E caminhamos juntos. Às vezes eu brigo com ele de novo, né? Fico cansada, paro um tempo, depois eu volto, aí eu tento arrumar outras maneiras de falar sobre isso, que seja uma maneira mais atraente para os jovens, né? Que você faz o phishing, então eu desenvolvi palestras para eles, que eles ficam assim vidrados, porque jovem não gosta de excesso de informação, não gosta de coisa Uhum. burocrática, não gosta muitas vezes de palestras com pessoas renomadas. Então, quando eu vou, falo dos psicopatas, dos bastidores da televisão, de como agem as pessoas que levam à mutilação, como é que funciona. Então,
Então eles param, você vê que às vezes tem um auditório Prende aquela lotado, tensão, né? que ficam falando, aquela barulheira, eu falo, meu Deus, às vezes eu entro, me dá um ataque cardíaco, eu falo, gente, isso é uma causa perdida, esses meninos vão me destruir. Porque eles falam muito, gritam, conversam, taraná, e eu começo, respiro, peço ajuda a todos os espíritos de luz presentes, respiro e começo ali muito concentrada, né, no que eu sei, no que eu quero, nessa tarefa. Porque hoje, Cat, eu não gosto muito da palavra missão. Eu acho que quem teve missão foi Jesus Cristo, foi Gandhi, foi Luther King. Eu tenho um trabalho mesmo a ser feito, que eu tento honrar. Então, quando eu saio de uma palestra e eles me procuram, dizendo sobre as dores que eles têm, quando eles me falam de alguma tentativa, então eu penso, sigamos, sigamos. Tô no caminho certo, né? Até quando o assunto me quiser, porque não foi o que eu escolhi, foi o que me escolheu. Então, Com sigamos certeza. até quando for necessário.